corte sanguíneo, uma menor nutrição daquelas estruturas, e você pode evoluir, por exemplo, para um aspecto degenerativo, um aspecto de desgaste, tá? Então isso tudo configura uma deficiência, tá? E aí você vai ver, às vezes, uma pessoa quando aplica a ventosa, num quadro de deficiência, você pode ver que a região fica pálida, né? Enquanto que a região de excesso, de estagnação, você também vai ter uma alteração de cor, só que a cor vai ficar mais escura, um vermelho forte ou até mesmo roxo, tá? Então, existe também estagnação por deficiência. Pode ter estagnação por excesso, estagnação por deficiência, pode ter só excesso, só deficiência, beleza? Isso vai nos ajudar a entender como vamos aplicar a técnica. Ouçam bem, isso é muito importante. Quando a gente vai aplicar a ventosa para um quadro de excesso, a gente precisa adequar a dosagem da intensidade. Quando a gente vai usar para um quadro de deficiência, também precisamos adotar o ajuste da intensidade da aplicação. Tá? E aí, como é que a ventosa pode ajudar você nesse aspecto? Tá? De pensar na regulação, na modulação desse fluxo energético, porque quando o fluxo energético estiver harmonizado, você vai ter saúde. Tá? Quando ele estiver adequado ali, sem excesso, sem deficiências, você vai ter melhora dos sintomas. E para isso você precisa ter essa noção de como atuar em cada caso. E aí eu vou mostrar para vocês agora um vídeo falando sobre justamente isso, a intensidade da aplicação da ventosoterapia, tá? Então vejam só, nesse vídeo aqui a gente vai ter a aplicação da forma leve, média e fraca. Na ventosa de acrílico, essa que a gente usa uma bomba, percebam que usou apenas uma puxada, tá? Uma sucção. No segundo copo a gente faz 2 sucções. E no terceiro copo faremos 3 sucções. Observem a quantidade de pele que entra no copo, tá? O primeiro, eu vou até repetir o vídeo para vocês. O primeiro copo, ele mostra apenas uma sucção. Quando você tem pouco conteúdo de pele entrando no copo, a gente vai considerar como intensidade fraca. Quando você faz 2 sucções, uma quantidade intermediária, a gente pode considerar uma pressão média. E uma pressão forte, que seriam 3 sucções, né? 3 puxadas da pistola para fazer a pressão, você teria uma intensidade forte. Quando eu tenho um paciente com um quadro de deficiência, ouçam bem, quando o paciente tem um quadro de deficiência, você vai dar preferência a fazer estímulos leves. O estímulo leve ele vai tonificar, ele vai ajudar a prover uma energia para aquele local, tá? Ele vai tonificar. Então, numa deficiência, tonificamos, ok? Ouçam esses termos e prestem atenção porque a gente vai usar ele muito ao longo dessa aula. Então, numa deficiência, tonificamos. Num quadro de excesso, quando você tem, lembra que eu falei do rio transbordando? Nós precisamos drenar o excesso, nós precisamos remover aquele excesso daquela região. Então, para isso, usamos uma força mais forte, tá? Usamos uma intensidade mais forte, melhor dizendo. Então, iremos fazer um método com 3 sucções, 3 puxadas. Dessa forma, você vai ajudar a drenar o estímulo, tá? A gente pode considerar que existem particularidades de indivíduo para o outro. A qualidade da pele, a flacidez do músculo, né, a própria fragilidade capilar, vários fatores vão influenciar e a pessoa pode falar para você que sente muito forte quando você usa apenas uma sucção, tá? Pode acontecer, então você tem que fazer essa comunicação, entender do paciente qual seria o nível de tolerância dele, para que ele entenda que aquele método, quando aplicado, para ele vai sentir forte, para ele vai sentir leve, né? E você vai dosando isso também de acordo com o seu paciente. Você pode fazer uma puxada parcial, você pode adequar a sua mão, o peso da técnica para cada um dos indivíduos, ok? Então, mais uma vez, estímulo leve tonifica, estímulo forte ceda, ok? E a gente pode ainda pensar no tempo de tratamento. Um tratamento mais longo, ele vai sedar, ele vai drenar aquele excesso. E um tratamento mais curto, ele vai tonificar, ele vai dar apenas aquilo que é necessário ali
para o indivíduo, ok? Então, a gente tem outra técnica ainda. Essa é a primeira técnica que eu mostrei para vocês, é a técnica fixa, né? Onde você aplica apenas o copo e deixa durante um tempo, tá? Então a gente pode pensar tempos mais longos, como 15 minutos, 20 minutos até, é um tempo de sedação. Se você pensa no tempo mais curto, 5 minutos, no máximo, né, 10 minutos, é um tempo mais voltado para uma tonificação, tá? A gente ainda tem o termo de harmonizar, quando você faz um estímulo intermediário, tá? O estímulo intermediário, que seria aquele onde você fez uma pressão média, ele tende a tonificar, ok? Mas a intenção dele é chamada de harmonização. O que é harmonização? É você trazer o que está no excesso para o meio, o que está em deficiência para o meio, tá? Você vai tentar equilibrar. É uma escolha de técnica quando o paciente tem aí oscilações, por exemplo, sintomas de excesso, sintomas de deficiência. Aí você vai usar um método de harmonização. Esse próximo vídeo é um método deslizante, tá? Para esse método a gente vai usar um óleo para ajudar no deslizamento do copo. Vejam aqui, ó, é um óleo vegetal, tá? Um óleo que a pessoa não tem alergia, certifique-se também se é alguma substância que a pessoa não tem alergia. Você vai passar esse óleo de maneira que cubra toda a pele a ser tratada. Você vai usar uma pressão leve e com a pressão leve você vai deslizar o copo, com cuidado para não perder a pressão, né? A pressão negativa, a sucção. Você pode estabilizar, como está vendo aí, ó, se estabiliza e você desliza, tá? O ideal é que você use essa técnica na direção do meridiano, ok? Então, se você segue a técnica na direção do meridiano, você favorece o fluxo de energia daquele local. E a gente tem, antes de falar da próxima, a gente tem a técnica deslizante com a natureza primordialmente de sedação, de drenar, tá? Você vai tirar o excesso. Quando você começa a fazer, você vê que a pele vai ficando vermelha, né? Se você trabalha com pressão muito leve, você pode tonificar, mas se você usa uma pressão mais moderada, né, uma pressão que promova já muita reação cutânea, você vai estar sedando. Se você faz isso por muito tempo, você vai estar sedando também, ok? Esse último método é um método que a gente vai chamar de método flash, tá? Por que flash? Porque ele é rápido, tá? Percebam, você aplica e retira o copo. Em quadros de deficiência energética, essa é uma excelente técnica, porque você ajuda a atrair mais sangue para aquele local, você ajuda a atrair mais fluxo também de energia dos meridianos, e você vai ter aí, vejam só, uma técnica que você vai aplicar uma pressão média a forte e você retira logo em seguida, tá? Ou então eu aplico os copos e venho removendo na sequência, tá? É uma aplicação que ela é breve. Você não precisa passar muito tempo aplicando os copos para depois você tirar. A imagem do vídeo está levemente acelerada, mas você vê, aplicou, vai colocando, depois volta tirando, tá? Então esse é o método flash. Beleza. Então, já que você sabe as técnicas que você vai usar, resta agora saber quando você vai aplicar ela da melhor maneira, né? Então, eu já falei para vocês técnica de sedação, técnica de tonificação, tá? A harmonização também já comentei com vocês. E aí, como é que a gente aplica isso no paciente, tá? Primeiramente, você vai fazer uma avaliação com o indivíduo. Você vai fazer um processo de anamnese, né? Coletar toda a história do seu paciente, entender quando começou aquela dor, quais são os fatores associados. Você vai fazer um exame físico, né? Uma palpação do local, você vai fazer uma inspeção visual, você vai ter todo um momento de aproximação, como você faz no seu dia a dia clínico, tá? Para quem ainda não está atuando, né? Esse é um processo que você vai desenvolver aí de aprendizado para você saber fazer essa avaliação, de você receber o seu paciente, entender bem a história dele, ver sinais importantes, peças que se combinam na história, né? E você começa a montar um quebra-cabeça de entender como aquilo acontece, observar exames complementares que podem trazer informações também relevantes para você, tá?
que você possa inclusive também fazer um diagnóstico diferencial, de entender se aquela dor realmente vem da coluna ou não, né? E aí eu tenho algumas dicas para vocês que vocês podem estar buscando para realmente ter esse diagnóstico diferencial, né? E você vê que existem múltiplas apresentações de lombalgia, né? E múltiplos fatores causais também, tá? Você vai ter aí pacientes que têm mais ou menos limitação, com repercussão na marcha, com dificuldade funcional, enfim, vão ter várias possibilidades. Mas no geral você precisa buscar entender aí, a partir de uma boa avaliação, né, um diagnóstico diferencial, verificar se tem uma origem mais miofacial, muscular, né, se tem origem mais nervosa, se esse problema neural está associado a uma compressão causada por um disco, né, uma degeneração articular da coluna, se é uma questão visceral associada ou uma questão emocional também. Tá? Então, são vários pontos que a gente tem que ficar atento. E eu dou algumas dicas para vocês aqui que está relacionado, por exemplo, olha, a articulação sacroiliaca é um ponto importantíssimo para você abordar. Existe uma inflamação dessa articulação que a pessoa pode facilmente confundir com um problema na coluna, tá? Ele vai falar que tem uma dor na lombar baixa, mas pode ser uma questão da pelve. Aí você vai ter que observar a articulação sacroiliaca. A musculatura do diafragma também pode causar alterações na coluna, tá? Além da respiração, o diafragma se fixa na lombar, pode gerar alterações. A musculatura do piriforme causa compressão no ciático em muitos e muitos casos. Os músculos glúteo médio e glúteo mínimo, quando apresentam pontos gatilho, pontos de tensão, eles podem gerar uma dor referida que desce ao longo da perna. E ele pode confundir isso também com um sintoma de uma compressão, na coluna. Ele pode falar, eu tenho um problema no ciático, e quando você vai avaliar, é um problema no glúteo médio, por exemplo, tá? E outro ponto é você avaliar o esclerótomo, que é uma avaliação onde você faz uma palpação óssea, você vai chegar em cada nível da coluna, no processo espinhoso, aquela pontinha mais óssea, e você vai fazer uma espécie de fricção. Você vai ver que com um pouquinho de força, né? Claro que precisa sentir, e você vai ver lá que a zona que tem problema, ela vai estar mais sensibilizada, tá? Então é importante também para você identificar a zona a zona alvo, né, de tratamento. E lembrar, gente, que a avaliação de coluna é uma avaliação também que tem que ser vista como um todo. Assim como na avaliação energética que a gente tem na MTC, onde você vai ter múltiplos fatores que você vai levar em conta, né? Uma avaliação também da visão ocidental, da visão da parte músculo-esquelética biomecânica, a gente também tem que ver vários aspectos associados. Isso vai fazer com que você tenha uma abordagem mais completa, na verdade? E aí, gente, a avaliação energética, pela visão da MTC, a gente vai ter alguns aspectos aí que são meio que fora do padrão do que a gente está acostumado. A gente, por exemplo, avalia a língua, tá? A gente avalia o pulso do paciente, a gente pode avaliar as informações sobre como ele dorme, a alimentação, o diverso funcionamento dos sistemas, né? As questões emocionais, tudo isso a gente leva em conta para que a gente possa conduzir as nossas práticas, né? A gente pode fazer uma palpação da orelha, né, do pavilhão auricular, para a gente identificar. Tem várias técnicas chamadas de microsistemas, né, onde você, a partir de um ponto, consegue ter uma visão do todo. E aí eu trago para vocês um exemplo do que seria uma avaliação mais integrativa da MTC, onde a gente avalia a língua do indivíduo, tá? Então, numa avaliação de língua, vejam só, a gente tem aqui um paciente que apresenta, né, uma língua que tem uma fissura na região central, a língua tem um aspecto denteado. Percebam a coloração dessa língua. Eu vou até repetir o vídeo. Essa língua, ela tem uma coloração mais avermelhada na ponta. Naturalmente, nossa língua tem um revestimento que chamamos de saburra. Nessa língua aqui, a ponta já não tem saburra, tá? Então, esses são vários aspectos que a gente vai fazer uma interpretação, porque cada região da língua ela tem uma conexão com órgãos e com meridianos, e você pode, por exemplo, nesse caso, a gente vê uma alteração na parte da ponta